Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa, mas dessa vez eu vou falar com vocês sobre um assunto polêmico. Vocês já viram a thumb do vídeo, vocês já sabem do que eu vou falar, então preparem-se, porque o assunto vai ser realmente polêmico. Tenho que trazer opiniões aqui sobre essa questão do fair play financeiro. O canal Memória Alvinegra ainda não falou disso, apesar de já ter colocado um texto no Instagram. Quem não pegou ainda esse texto no Instagram, tá aqui nesse quadrinho aqui, é só você ir lá, @Memória Alvinegra. Aproveita e segue também, segue o Leozão também no Instagram, dá uma chegada lá, né? O Instagram do Leozão ainda é bem pequenininho, mas o Memória Alvinegra tá crescendo bastante, então ajuda os dois perfis a crescer por lá, né? Já falei do fair play financeiro no canal, no Instagram do canal Memória Alvinegra, vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto aqui, mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, quero que você compartilhe esse vídeo também para a gente bater aquela nossa mini meta de 9.000 inscritos, falta pouco mais de 300 inscritos para a gente atingir essa marca e depois a gente pensa nos 2 dígitos, né, nos 10.000, né? Mas enfim, vamos por partes. Já falei demais, vamos começar a falar aqui sobre o fair play financeiro. Bom, começou a ser abordado o assunto de fair play financeiro de forma até talvez leviana, tá? Pelo Landim, né? O Landim, na época que o Twitter ainda era Twitter, né? Ele soltou que, bem-vindo ao futebol, bem-vindo à era das SAFs sem fair play financeiro. E aí começou uma discussão sobre o que é o fair play financeiro, como ele pode ser implantado no Brasil. Tá? E assim, gente, eu já vou me adiantar aqui e trazer a capa do vídeo pro assunto. O que menos se vê nesses discursos, tanto da mídia que se diz especializada, mas veste camisa e bate no peito, tá? Detalhe, eu estou vestindo a camisa também, eu bato no peito pelo Botafogo, mas nesse ponto aqui eu vou ser o menos Botafogo possível, porque eu quero que você compartilhe esse vídeo pro Brasil inteiro. Eu não sei se o Memória Alvinegra vai ter esse alcance todo, mas eu gostaria que isso chegasse aos ouvidos e aos olhos de todos, para que a gente pudesse ter mais embasamento na hora até de discutir. Não que eu seja o dono da razão, mas eu vou trazer aqui algumas coisas para fazer a galera pensar, tanto o torcedor do Botafogo quanto o torcedor de qualquer outro clube do Brasil. Então esse vídeo aqui é para a galera pensar sobre o que é de fato que os clubes desejam, tá? E eu já me adianto aqui, a última coisa que eles querem é resolver o problema do futebol. A última coisa que eles pensam é no futebol. A primeira coisa que eles pensam é no próprio bolso, tá? É no próprio bolso, simples assim. Então esse discurso de fair play financeiro começou por conta do Landim ter lançado essa frase que eu acabei de falar. E por que eu trato isso como coronelismo no futebol? Coronelismo foi um sistema que compôs a República Velha entre 1889 e 1930, tá entendendo? Em que, no geral, tá, o poder era centralizado nas oligarquias estaduais. Ou seja, o poder era do mais forte, o poder era do mais rico, o poder era de quem tinha mais terras, tá? E aí, por que eu estou usando o coronelismo como exemplo? Quando você se junta para fazer uma assembleia, uma reunião secreta com a anuência da CBF, onde nessa reunião você tem Flamengo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Internacional, Atlético Goianiense e Vasco, você entra num perigo muito grande. É algo muito perigoso você fazer isso. Já vou tocar aqui no ponto do Vasco e do Atlético Goianiense. Por quê? Porque você simplesmente coloca nesse grupo 2 das equipes que mais arrecadam. O que o Flamengo está fazendo nessa reunião, se o Flamengo é quem mais arrecada? Por que alguns outros clubes que arrecadam muito menos estão nessa reunião?
Será que é porque o Flamengo e o Palmeiras também? Será que é porque os dois são os coronéis do futebol brasileiro hoje? Os coronéis, colocando entre aspas. Será que é por isso que eles estão juntos? Será que é porque o Flamengo ofereceu alguma coisa ao Vasco, ao Atlético Goianiense, para que eles fizessem parte dessa reunião? E sim, quando o Pedrinho fala que ele não estava lá, a gente é obrigado a dizer pro Pedrinho assim: Pedrinho, o senhor estava. Sabe por que o senhor estava, Pedrinho? Porque você, como presidente do Vasco, é o Vasco. E se o Vasco está lá, na face do seu CEO, não importa, o Pedrinho estava lá. Porque tudo o que aconteceu nessa reunião, o senhor ficou sabendo. Ou seja, o senhor sabe o que aconteceu na reunião. Ou o senhor não conversou com o CEO do Vasco sobre o que aconteceu. O senhor não chegou lá e falou: ô CEO, o que foi falado nessa reunião? Fala pra mim aí. Você sabe tudo o que foi falado. Então, dizer que ele não estava, dizer que o Textor mentiu, é uma falácia do tamanho do mundo. Porque ele, como presidente do Vasco, é o Vasco. E o CEO do Vasco, representando o Vasco, representava também os interesses do presidente do Vasco, que é o Pedrinho. Então, assim, falando sobre Atlético Goianiense e Vasco, me causou estranheza saber que o Atlético Goianiense e o Vasco estavam na reunião. Porque são duas equipes que querem se tornar SAF. São duas equipes que ainda são clube associativo, mas que querem se tornar SAF no futuro. Eles querem, de repente, terminar esse ano de 2024 entregando os seus clubes, tanto Vasco quanto Atlético Goianiense, para uma SAF, para um investidor. Falando de ética, eticamente falando, quando você recebe um convite desse e você está pensando em se tornar SAF, mas o discurso da reunião é contra a SAF, eticamente o que o Atlético Goianiense e o Vasco deveriam fazer? Olha, beleza, vocês podem discutir lá o fair play financeiro, mas assim, eu quero que meu clube se torne SAF, não vou participar, porque o que vocês decidirem pode vir a me prejudicar. Eu não vou participar disso. Pronto, porque é o que pode acontecer com o Vasco e com o Atlético Goianiense. Qual é o sentido de ter uma SAF no futebol brasileiro? Qual é o sentido de eu, Leozão, você aí de casa, adquirir uma SAF de um clube? Colocar dinheiro no clube. Ao ponto que você chega, tá? Por que eu falo que isso pode prejudicar o Vasco e o Atlético Goianiense? Porque ao passo que você é o investidor e você quer colocar dinheiro no seu clube, você não quer pegar o seu clube só para deixar ele continuar existindo. Não, você quer pegar o seu clube para ser campeão. Você tem o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, que de repente arrecadam 3x, tá? Mas você vai investir num clube onde você é obrigado a investir meio x. E aí, eu sendo investidor, eu tenho os 3x que o meu time não arrecada, eu tenho para dar. Eu tenho. Do meu bolso, dinheiro limpo. Eu tenho os 3x que eu deveria receber dos administradores, mas eu não recebo. Mas eu tenho esses 3x. Eu posso financeiramente me equiparar a Flamengo, Palmeiras, Corinthians e quem mais receba 3x de valor de cota de transmissão, cota de não sei o que, cota de tudo. Eu tenho esses 3x. Mas espera aí, eu tô chegando num lugar onde eles vão continuar ganhando 3x, mas eu só posso investir meio x? Me desculpe, Atlético Goianiense, me desculpe, Vasco, mas eu não quero pegar a SAF de vocês. Porque se eu pegar a SAF de vocês, é para fazer o time ser campeão. E não para fazer o time continuar respirando por aparelho, sobrevivendo. Me desculpe, mas eu não vou assumir o time de vocês. Esse é o grande problema para mim. E aí eu chego no que realmente me incomoda. Realmente me incomoda porque não existe nenhum tipo de cuidado em você falar assim: olha, estamos discutindo fair play financeiro pelo bem do futebol. Mentira! Não estamos discutindo fair play financeiro pelo bem do futebol. Estamos discutindo fair play financeiro primeiro. Ninguém esperava que o Botafogo ia já estar disputando nas cabeças os grandes títulos, como estamos.
No ano passado, a gente chegou a disputar o título do Campeonato Brasileiro. Esse ano, a gente está vivo tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. E nunca se viu, pelo menos nos últimos 25 anos, nunca se viu um Botafogo tão forte e tão próximo de estar disputando as duas competições com o selo de possível campeão. O Botafogo hoje tem na sua testa o selo de possível campeão brasileiro e possível campeão da Libertadores. Ganhar é outro papo, mas o Botafogo se colocou nesse grupo. Tá? O Botafogo se colocou nesse grupo. Então, isso incomoda. Por quê? Porque aos coronéis que dominam o financeiro do futebol brasileiro, quando você coloca um outro clube para pegar essa fatia de divisão, machuca o bolso deles. Então, para a saúde do clube deles, mais um adversário não é rentável. Mais um adversário pode ser que ele perca dinheiro. É muito diferente você, de repente, ganhar um título brasileiro, vamos lá, usando Flamengo e Palmeiras. É muito diferente você disputar um título brasileiro e uma Copa do Brasil com Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil e o dinheiro do futebol brasileiro está todo entre eles. Mas quando você coloca uma terceira, uma quarta força, essa fatia de divisão fica menor. Então, não existe esse discurso de fair play financeiro pelo bem do futebol brasileiro, pela saúde do futebol brasileiro. É a maior mentira de 2024. Eu, sinceramente, acho que isso não vai dar em nada, mas é a maior mentira quando alguém chega e fala que não é pelo bem do futebol brasileiro, é pela saúde do futebol brasileiro. Não é, é pelo bem do próprio bolso, é pelo bem do seu próprio clube, para que não haja mais divisão. Então, gente, muita atenção a isso, muita atenção a isso. Não é pelo futebol brasileiro, não é pela terra, é pelo dono dela. É simples assim. É isso. Bom, gente, me alonguei demais, desculpa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido um tanto conclusivo, espero que eu tenha tentado ajudar de alguma forma, mas assim, fair play financeiro que eles estão plantando é uma vilania e não uma coisa para ajudar o futebol brasileiro. Deixa o like, comenta, compartilha, espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. É um vídeo um tanto polêmico, por isso que eu acabei me alongando. Grande abraço para vocês, valeu, fui!